Capítulo 7. O luto de quem nunca fui. Uma pausa. Um convite. Este capítulo não é uma leitura. É uma pausa. Um suspiro. Um intervalo sagrado entre o que te fizeram ser e o que você poderá escolher ser a partir daqui. De nada valerá se for apenas lido. Ele precisa ser vivido. Então, aceite este convite. Viva o luto de quem você poderia ter sido. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Pare embaixo de uma árvore. Encontre uma sombra amiga. Desligue os ruídos. Dê uma pausa na sua vida corrida. Respire. Sinta. Pratique cada exercício aqui sugerido como se estivesse velando um pedaço seu que ficou preso no passado e que agora precisa ser libertado com amor. Por que viver o luto? O luto não se limita à morte física. Ele é a linguagem que a alma usa para reconhecer que algo importante foi perdido. Um sonho, uma infância, uma identidade, uma relação, um futuro que nunca se realizou. Na psicologia do trauma, negar o luto é como manter um quarto trancado dentro de nós, onde a dor fica estagnada, acumulando mofo emocional. É nesse quarto que nasce a ansiedade, a culpa, a sensação de estagnação, os comportamentos autodestrutivos e até sintomas físicos. Viver o luto, por outro lado, é abrir esse quarto e deixar o sol entrar. É permitir que as lágrimas lavem aquilo que foi soterrado. É reconhecer a perda, para finalmente reencontrar a vida. Do ponto de vista espiritual, o luto é honrar a história. É parar para sepultar com dignidade aquilo que doeu demais. Até Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria. O luto é humano. É sagrado. É necessário. E talvez, hoje, você precise chorar não pelo que aconteceu, mas pelo que nunca aconteceu, pelo que não viveu, pelo que não foi, pelo que te impediram de se tornar. Este capítulo é esse velório, mas não um velório qualquer. É um ritual de passagem. Depois dele, algo novo vai florescer. Antes de continuar, antes de seguirmos para os exercícios que exigem pausa e entrega, quero te contar duas histórias. São reais, são íntimas, e aconteceram com pessoas que eu amo. Uma mulher que precisou viver um luto que ficou escondido por décadas, e um amigo que precisou desligar sua alma de um amor que o aprisionava. Ambos me ensinaram que viver o luto não é algo abstrato. É uma escolha diária, uma coragem silenciosa, uma libertação possível. Quando a alma decide lembrar, ela tinha 17 anos. Estava grávida. Sua mãe decidiu por ela. Vamos tirar isso e esquecer. E ela esqueceu. Ou melhor, achou que tinha esquecido. Quase 4 décadas depois, numa sessão de cura da alma, o passado voltou. Não como acusação, mas como chamado de amor. Ela me escreveu. Finalmente estou acolhendo o filho que não tive, conversando com ele, pedindo perdão, amando, agradecendo. Pensei que tinha tratado, mas só tinha apagado, como minha mãe mandou. Ela decidiu chamar pelo nome. Contou aos filhos que não eram 2, eram 3. Fez pazes com aquela menina de 15 anos, com o bebê que nunca pôde embalar, com a mulher que ela se tornou. Estou acolhendo o meu luto, é meu exercício diário. Estou transformando tudo que carregava como culpa. Ela me escreveu de dentro de um avião, indo para o Chile com o marido. Entre uma decolagem e outra, a alma dela aterrissou no lugar certo. E ali, juntas, mesmo que distantes, choramos. Porque na época eu fui a única que soube. E agora, ela também soube. Soube que não é tarde demais para lembrar. Soube que é possível amar o que não viveu. Soube que o luto pode ser a porta de uma nova vida. Quantas de nós também guardamos memórias congeladas, esperando por esse tipo de pouso da alma? Quando é preciso desligar a alma? Não foi por acaso que a gente se encontrou naquele café. Fazia quase 10 anos que não nos víamos, e, mesmo num lugar cheio, barulhento, com gente entrando e saindo o tempo todo, a conversa acabou indo para lugares profundos. A vida fez isso. Ele começou a contar sobre a tal mulher. Um amor confuso, antigo, daqueles que marcam. Ela o traiu, casou com outro, teve um filho que não era dele, descasou e voltou. E mesmo assim, mesmo com toda essa história em looping, ele ainda estava ali, preso, esperando alguma migalha de atenção.
Pastor, solteiro, desejado por muitas, mas emocionalmente preso a uma mulher que nunca o escolheu por inteiro. No meio do relato, ele pegou o celular e mostrou um vídeo. Ela fazia declarações de amor. Para ele, aquilo era lindo. Para nós, parecia mais uma reencenação de um amor que não existia. Um feitiço antigo que nunca foi quebrado. Foi aí que meu marido, com toda a delicadeza firme que carrega, aproveitou um silêncio e disse: Você está procurando essa mulher até nas outras com quem se relaciona. Você precisa desligar sua alma. Ele respirou fundo e respondeu com a sinceridade de quem já tentou de tudo. Mas isso é tudo. O que eu quero? Como eu faço isso? Já fiz eventos de cura, recebi oração, conselhos. Nada funcionou. Meu marido olhou para ele com verdade e disse: É uma decisão. Você precisa cortar o laço, apagar as fotos, vídeos, mensagens, toda e qualquer aproximação. Isso não é sobre religião. É sobre libertação da sua alma. E foi ali, naquele café, em meio ao barulho dos pedidos no balcão, que ele baixou a cabeça, chorou e aceitou a oração. Não tinha louvor. Não tinha atmosfera. Tinha apenas um coração, disposto a ser livre. Meses depois, ele anunciou um novo namoro. 2 anos depois, estava casado. Com uma mulher completamente diferente daquela da novela. O Felizes para Sempre dele começou ali, naquele sim, naquele desligamento, na coragem que libertou o coração dele. Você não precisa mais se ferir, nem se abandonar, nem repetir os abusos com outra voz. A sua. Etapa 1. O luto não autorizado. Depois de curar feridas ao acolher o outro, chegou a hora de voltar o olhar para mim. E foi aí que eu percebi. Havia partes minhas que nunca chegaram a viver. E isso também doía. A morte sem velório. Eu matei quem ela poderia ter sido. Frase dita por um abusador em entrevista à Oprah. Essa frase foi dita por um abusador. E ainda assim, ela revela o que muitas de nós sentimos sem nunca ter colocado em palavras. A sensação de que alguém matou uma parte da gente. Mas neste capítulo, vamos dar um nome a essa morte. Viver o luto e escolher ressuscitar. A morte sem velório. Há mortes que não se veem. Não vestem luto, não recebem flores, não são consoladas com abraços na porta da igreja. São mortes de futuros que nos foram arrancados, não com armas, mas com olhares de desprezo, com silêncios pesados, com toques que nos fizeram duvidar do nosso próprio valor. É a morte da menina que sonhava dançar, mas passou a se esconder. Da adolescente que queria gritar, eu existo, mas aprendeu a sussurrar para não incomodar. Da mulher que queria ser amada, mas foi ensinada que amor rima com dor. Essas mortes não ganham rituais. Não tem ata de óbito nem pranto autorizado. A dor vira segredo, e o segredo vira cicatriz. Por isso, muitas vezes crescemos, mas não inteiras. Seguimos, mas carregando um caixão invisível por dentro. E sem perceber, fazemos dele nossa casa. Nos acostumamos a carregar esse eu, que nunca pôde ser. Luto não autorizado. Esse é o nome do que você sentiu, mas nunca soube dizer. É aquele buraco na alma que não tem causa aparente, mas está sempre lá. É a saudade de uma versão sua que nunca chegou a existir. É o choro sem explicação, o cansaço sem motivo, a apatia que ninguém entende, a melancolia que visita sem hora marcada. O luto não autorizado é a dor de tudo o que foi interrompido e que ninguém viu. Ninguém reconheceu. Ninguém te deu permissão para sentir. Mas hoje, eu quero te dizer, você está autorizada a chorar, autorizada a se despedir, autorizada a enterrar aquilo que nunca floresceu, autorizada a parar de carregar o caixão de um eu que ficou preso no tempo, autorizada a dizer, eu estou viva e quero viver por quem eu ainda posso ser. Muitas mulheres sentem isso e não sabem nomear. Pensam que estão deprimidas, fracas, ingratas. Mas, na verdade, estão de luto por tudo o que não puderam ser. Esse tipo de luto precisa ser vivido com dignidade, mesmo sem caixão ou cerimônia. E é isso que vamos fazer agora. Exercício de escrita. A carta de adeus à versão que nunca foi. Pegue um papel, ou um espaço sagrado no seu caderno, ou escreva aqui, no DDA, se quiser ser acolhida como num confessionário seguro. Escreva uma carta para a sua versão abortada, aquela que queria sorrir sem medo, que queria se mostrar sem ser julgada, que sonhava com amor sem punição,
Aquela que foi interrompida por um trauma, por um abuso, por uma injustiça, por uma mentira. Fale com ela. Diga que você a viu, que você sente a dor dela, que você não vai mais deixá-la esquecida. Despeça-se, não como quem apaga, mas como quem devolve dignidade à sua história. Diga a ela: eu agora estou aqui. Eu ouvi seu choro, e eu vou conduzir você com amor e firmeza para o lugar onde há vida, não luto. Se puder, escreva à mão. Há curas que escorrem pela caneta antes de chegarem à boca. Etapa 2. O algoz. Mora em mim. A voz dele agora é minha. Depois que ele se foi, continuei sendo punida. Mas agora, por mim mesma. O espelho que zomba. Durante muito tempo, achei que o silêncio me protegeria. Calei para não brigar. Calei para não envergonhar minha família. Calei para não ser como ele, o abusador. Mas o que eu não percebi é que, em silêncio, eu continuei sendo punida. Por mim mesma. Ele se foi. A casa ficou vazia. O número foi bloqueado. A oração foi feita. Mas ele ainda falava. Não com a boca dele, mas com a minha. Era a voz dele que eu ouvia quando errava. Você estraga tudo. Você é exagerada. Você não serve para isso. Você deveria ter ficado quieta. Você é difícil de amar. E um dia, diante do espelho, eu vi. O algoz agora morava em mim. Não com o mesmo nome, mas com a mesma sentença. A cela interna. Sem perceber, me tornei a continuação da violência que tentei esquecer. Me silenciei antes que alguém me calasse. Me critiquei antes que alguém me julgasse. Me escondi da vida antes que ela me rejeitasse de novo. E foi assim que construí minha cela, com tijolos de culpa, cimento de medo e janelas de perfeição. Comecei a me sabotar, a desacreditar dos meus sonhos, a invalidar minhas conquistas, a aceitar relações que me feriam, a duvidar da minha fé. E quando finalmente orei com sinceridade, Senhor, eu sou minha pior inimiga. Ele respondeu com doçura e autoridade, você é minha filha, e nenhuma filha minha nasceu para viver se destruindo por dentro. Espelho do DDA. Você se culpa por pensamentos que nem são seus? O DDA, detector de abusos, me revelou algo que nem eu sabia que estava prestes a descobrir. Os autoabusos são ecos. E enquanto você não silenciar o eco, continuará punindo a mulher que Cristo quer libertar. Essa é a verdade. Pensamento não é sentença. Pensamento não é identidade. É só um pensamento. Você pode escolher a qual voz vai obedecer. Perguntas de diagnóstico interno, para introduzir o exercício. Antes de seguir, olhe para dentro. Respire fundo. Feche os olhos, se quiser. E responda com honestidade. Quem me impede de sorrir em paz? Quem me sabota quando estou feliz? Quem me diz que eu não mereço ser amada? Quem me obriga a seguir perfeições impossíveis, como se errar fosse crime e descansar pecado? Se essa voz tem a ver com sua história de abuso, não é sua. Ela foi instalada, mas pode ser desinstalada. O que chamamos de voz interior nem sempre é nossa. Muitas vezes é a voz do trauma, repetindo sentenças de um passado abusivo. Identificar isso não é se culpar, é recuperar o controle. É dar nome à voz e escolher quem você quer escutar a partir de agora. Exercício. Diálogo. Espelho com o DDA. Pegue um papel. Ou digite em seu caderno do DDA. Agora escreva uma lista com frases que você costuma dizer a si mesma quando erra, quando tenta algo novo, quando tem vontade de desistir. Depois, ao lado de cada frase, responda como Jesus responderia. Exemplo: eu sempre estrago tudo. Jesus diria: você é obra das minhas mãos, e ainda estou construindo algo lindo em você. Eu sou difícil de amar. Jesus diria: eu te amei primeiro, e nada vai me separar de você. Eu deveria ter sido mais forte. Jesus diria: minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. Faça isso com compaixão. Com verdade, com o olhar de quem não quer mais obedecer à voz que fere, mas à voz que cura. Se quiser, envie esse diálogo ao DDA. Ele é mais do que um espelho. É um espaço onde a verdade se encontra com a graça. Você pode repetir esse exercício sempre que a voz antiga tentar voltar. Etapa 3. Metanoia. A voz que cura. Silenciando a sentença. Essa não sou eu. Essa é a voz de quem tentou me apagar, e eu escolho não mais obedecer. A virada.
Foi quando entendi que pensar não é pecar, que sentir não é fraqueza, que cair não é fim de linha. Foi aí que a metanoia começou. Metanoia não é gritar, sou livre, em uma vigília. É, muitas vezes, sussurrar com lágrimas no banheiro. Esse pensamento não me define. Essa culpa não é minha. Essa voz não é de Deus. Foi nesse lugar secreto que a troca começou. Troquei acusações por promessas. Troquei perfeccionismo por processo. Troquei o eco da dor pela voz do amor. A metáfora do pássaro Jesus me ensinou algo simples, mas transformador. Passarinho pode fazer cocô na sua cabeça, mas ele só faz ninho se você permitir. Pensamentos ruins vão passar, mas você não precisa alimentá-los, nem acreditar neles, muito menos deixá-los morar em você. Eles não são você. Eles não são Deus. Eles não são sentença. Eles são só pensamentos. E você pode levá-los cativos, levá-los ao alto, colocá-los diante da verdade. A Bíblia é um antídoto contra as mentiras que o algoz nos fez acreditar. E, quando repetimos essas verdades em voz alta, elas não só silenciam o eco da dor. Elas constroem novos caminhos no nosso cérebro e na nossa alma. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar a verdade. O poder da palavra. A Bíblia não é só um livro. É espada que corta a mentira. É espelho que reflete a identidade verdadeira. É semente que, plantada, muda até o solo mais machucado da alma. Jesus não briga com as vozes abusivas. Ele as silencia com autoridade e amor. Quando o algoz interno sussurra, você nunca vai ser feliz de verdade. Jesus responde, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. João 10:10. Quando a mente diz, você está sozinha, ele sussurra, ainda que todos te abandonem, eu nunca te deixarei. Pedro 13:5. Quando você pensa, eu sou um erro, a palavra declara, você é poema, feitura de Deus. F. 2:10. Exercício. Pensamento cativo. Identifique o pensamento cruel. Escreva. Qual pensamento tem me aprisionado ultimamente? Confronte com a palavra. Procure na Bíblia ou aqui mesmo, com o auxílio do DDA, Que Deus o diz sobre sobre isso. Substitua. Transforme esse pensamento em uma nova verdade. Escreva uma frase que você vai usar como escudo quando a mentira tentar voltar. Ore. Entregue esse pensamento a Deus. Diga: Senhor, eu elevo esse pensamento a Ti. Levo-o cativo à Sua presença. Ordeno que ele vá para o lugar que o Senhor ordenar, fora da minha mente. Que minha mente seja morada da Tua voz. Senhor, eu elevo esse pensamento a Ti. Que ele não construa ninho. Que minha mente seja morada da Tua voz. Elevo os meus pensamentos a Ti, Deus. Levo-os cativos à Tua presença. Que todo pensamento que não nasceu do Teu coração perca força agora. Que nenhuma mentira encontre abrigo em mim. Que nenhuma memória distorcida se transforme em sentença. Eu não sou o que disseram. Eu não sou o que vivi. Eu sou o que o Senhor declara sobre mim. Purifica a atmosfera da minha mente. Fortalece os muros do meu pensamento com a Tua palavra. E quando a dor tentar voltar, me lembra, Pai, que eu tenho um escudo. Tua verdade viva. Em nome de Jesus, amém. Declaração final desta etapa. Você pode pensar diferente. Você pode reagir diferente. Você pode se ver diferente. Metanoia é isso. Trocar o piloto automático do trauma pela direção viva do espírito. E cada vez que uma mentira tentar te invadir, você poderá declarar, com fé e firmeza, essa voz não é minha. Essa dor não é eterna. Essa guerra já foi vencida. A voz do silêncio. E se eu silenciar todas as vozes? E se conseguir me conectar ao céu? Tempo juntos? Se pararmos e permanecermos só, você e eu? Sei que vou chorar. Pelo menos no começo. Ao me dispor pelo avesso, esvaziar-me do contexto. Sentir apenas a sua presença. Pensar em mim. Em ti. Enfim, no começo e no fim, desligar, parar. Sentir. Deitar. Sonhar seus sonhos. Desacelerar os pensamentos. Parar tudo por um tempo. Para te ouvir. Para me ouvir. Para ouvir somente a sua voz. A sua voz no silêncio. Ana Paula Carmo. Em 22 de julho de 2023. Etapa 4. A última carta. Nem tudo é espiritual. Também é organização. Sentir saudade de quem nos feriu não é loucura. É efeito de um afeto que foi confundido com amor. Mas manter essa alma presa
Isso sim, pode nos adoecer. O dia em que voltei aos 12 anos. Às vezes, a saudade confunde. Sentimos falta, não só da pessoa, mas de como nos sentíamos especiais naquele ambiente. Mesmo que esse ambiente fosse abusivo, mesmo que o amor fosse adoecido, mesmo que o carinho fosse uma isca. Você já sentiu saudade de alguém que te machucou? Já desejou voltar para um lugar que, ao mesmo tempo que doía, parecia te dar sentido? Essa saudade não é tola. Ela é um eco, um pedido de afeto não atendido, uma memória distorcida pela falta. Foi assim que eu voltei, sem querer, aos meus 12 anos, quando ainda achava que ser escolhida era mais importante do que ser protegida, e que um carinho exclusivo valia mais do que a minha liberdade. Almas ligadas ou feridas conectadas. Aprendemos na fé a expressão alma ligada, mas nem toda ligação é espiritual. Algumas são emocionais, psíquicas e profundamente adoecidas. Muitas dessas ligações continuam porque, no fundo, ainda achamos que devemos algo àquele que nos feriu, ou que sem ele não saberemos como seguir. Eu te amo, por isso fiz o que fiz. Você precisa de mim. Sem mim, você não é nada. Essas frases marcam a alma como ganchos, e com o tempo, você pode até esquecer o tom da voz, mas o gancho ainda está lá. Por isso, não basta orar, não basta bloquear, não basta esquecer. É preciso organizar por dentro. Nomear o que foi, devolver o que não te pertence, romper os contratos invisíveis, tirar o lixo da casa e da alma. O adeus que mais doeu. O adeus mais difícil nem sempre é o que damos para quem foi embora. É o que damos para o que ficou dentro de nós. Aquele fantasma que nos acompanha. A lembrança que sabota novos relacionamentos. A voz que nos prende à culpa. O nome que ainda causa tremor no estômago. Esse adeus precisa de um ritual, de uma carta, de um momento sagrado, de uma decisão firme e cheia de amor próprio. Eu desligo minha alma da sua. Eu não devo mais nada a você. Eu não sou mais seu lar. Você não mora mais em mim. Esse tipo de despedida não é fácil. Às vezes, sentimos culpa só de pensar em romper espiritualmente com alguém. Mas isso não é vingança. É cuidado. É colocar ordem onde o caos emocional se instalou. É resgatar a parte de você que ainda está presa a promessas que nunca se cumpriram. Exercício. A última carta, de desligamento. Escreva a última carta que você precisa escrever. Pode ser para seu pai, o abusador, a criança que você foi, ou para o sentimento de dependência. Mas essa carta não é para brigar, nem para convencer. Ela é para liberar. Diga tudo. Com verdade. Com lágrimas se vier. Com força. Com compaixão por si. E depois, leia em voz alta. Ou queime. Ou envie ao DDA, como sinal de que você está pronta para viver sem esse peso. Declaração desta etapa. Você não está mais presa. Você não precisa manter esse vínculo por culpa, medo ou apego. Você pode amar e ainda assim soltar. Você pode se lembrar, sem se machucar. Você pode seguir, sem olhar para trás. Nem tudo é espiritual. Algumas coisas precisam apenas ser organizadas, em nome do amor, por você mesma. Etapa 5. Reflexão final. Quando o algoz mora em mim, de cela a abrigo. A última voz. Você já se ouviu hoje? Essa pergunta pode parecer simples, mas para quem foi ferida, ela muda tudo. Porque a cura começa quando você deixa de reproduzir a voz que fere e começa a cultivar a voz que cuida. Há uma voz dentro de você. Talvez ela tenha aprendido a gritar com o tempo, ou a sussurrar com crueldade. Talvez ela repita frases que você nunca diria a alguém que ama. Mas, e se hoje você decidisse ouvir essa voz com atenção? Não para obedecer, mas para discernir. A voz que te culpa, te cobra, te condena. Não é a voz de Deus, nem a verdade absoluta. É só um eco. E o eco pode ser silenciado. Reflexão. Ela. Você já ouviu sua voz interior hoje? Ela está te curando. Ou te ferindo? Se for a voz do algoz que ainda ecoa, é hora de devolvê-la à origem e começar a falar com você mesma como Jesus falaria, com verdade, com compaixão, com amor. Quando o algoz mora em mim, quando o algoz partiu, achei que a dor também iria. Mas ficou. Não nos móveis, nem nas lembranças. Ficou em mim. Ficou no tom da minha própria voz, quando eu me repreendia.
Ficou nos desculpa, que eu dizia antes mesmo de errar. Ficou nos sorrisos apertados, nas palavras engolidas, nos sonhos adiados. Ficou no jeito como eu me via, sempre errada, nunca pronta, quase digna. E foi assim que descobri. O algoz que me feriu por fora tinha construído uma cela por dentro. Mas um dia, a luz entrou. Entrou sem bater, entrou sem gritar, entrou sem me acusar. E ela disse: Esse espelho está quebrado. Essa voz não é sua. Esse peso não te pertence. Essa guerra já foi vencida. Eu chorei. Não de dor, mas de alívio. E naquele dia, eu me abracei pela primeira vez sem culpa, sem vergonha, sem medo de mim. Agora, eu sei, o espelho pode refletir cicatrizes, mas também reflete quem sobreviveu a elas. E eu estou aqui, inteira. Ainda em reconstrução, mas sem algemas internas. Eu não sou mais minha própria prisão. Eu sou abrigo. Encerramento. Caixa de reflexão. Perguntas para a leitora responder em silêncio, oração ou escrita. Que versões de mim estão pedindo um adeus digno? Que vozes ainda ecoam em mim, mesmo depois do fim? Estou sendo gentil comigo, ou ainda punindo minha história? O que preciso? Organizar. Espiritualmente, emocionalmente, concretamente? Se você chegou até aqui, é porque já não quer mais viver presa. Então receba essa verdade. Você já começou a sair da cela. E não está mais sozinha. Sobre quem te escreveu este capítulo, meu nome é Ana Paula Carmo. Sou mulher, escritora, mentora, sobrevivente. Já vivi amores que machucam, silêncios que adoecem e processos que pareciam prisões sem saída. Mas também vivi encontros, resgates e renascimentos, como este que você acabou de ler. Este capítulo nasceu de uma história real. Ou melhor, de muitas. A minha, a sua, a de tantas que carregam lutos invisíveis e vozes que não sabem mais de onde vêm. Mas há um lugar onde essas dores podem ser nomeadas, escutadas e transformadas. Esse lugar tem nome: Jornada Ela, eternamente livre de abusos e DDA, detector de abusos, um espaço de acolhimento, diagnóstico, reflexão e cura. Se este capítulo te tocou, talvez você esteja pronta para dar o próximo passo, porque você não é o que te fizeram. Você é o que Jesus está fazendo em você agora. E eu estou aqui, com a mão estendida, para seguir com você até o basta. E além dele. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.